Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula nós vamos revisar mais uma vez um pouquinho sobre potenciação e raiz quadrada. A gente já viu isso em algumas aulas anteriores, mas vamos revisar e reforçar mais um pouquinho. E a gente vai começar revisando o conteúdo de potenciação. Vamos relembrar aqui quais são as operações básicas que a gente tem na matemática, que a gente aprende lá nos primeiros aninhos do ensino fundamental. A gente aprende primeiro a adição, que é o quê? Somar. Eu tenho várias quantidades, eu vou somar essas quantidades, é aquela quantia de mais. Depois nós aprendemos a subtração, que é quando eu vou retirar, eu vou tirar alguma coisa, uma quantia de menos. Depois nós aprendemos a multiplicação, que nada mais é do que somar uma mesma coisa várias vezes, então eu vou multiplicar aquele número, e a divisão, em que eu vou dividir uma certa quantidade para um determinado grupo de pessoas, por exemplo. Então essas são as 4 operações básicas da matemática. Depois dessas 4 operações, tem também mais novas 2 operações, que é a potenciação e a radiciação, que nós aprendemos no 6º ano. Potenciação, primeiro, o que é potenciação? Nada mais é do que uma multiplicação em que os números são iguais. Eu vou multiplicar o mesmo número várias vezes, isso é uma potenciação. Então, esse aqui eu já falei na aula passada. Se eu tivesse, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 4. A potenciação nada mais é do que eu pegar uma multiplicação em que eu tenho vários números iguais e eu escrevo ela de uma forma mais reduzida, mais compacta. Então, se eu tivesse 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu iria colocar só uma vez o 3 embaixo e a quantidade de vezes que ele se repetiu pequenininho em cima. E aí eu consigo, então, ter uma potenciação. E aqui alguns elementos básicos da potenciação, quais que são? A base, que é o fator que se repete, que é esse número grande que vem embaixo, ele é chamado de base, e expoente, que é o número pequenininho que vem em cima e que representa a quantidade de vezes que um determinado número se repetiu. Para calcular a potência, eu não vou calcular 2 elevado a 4 como sendo 2 vezes 4. Se fosse 2 vezes 4, eu não tinha motivo de ter uma nova operação. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu abro de volta a minha potência e aí eu vou calcular multiplicando os números devagar. 2 vezes 2, depois vezes 2, depois vezes 2 e encontro o meu resultado, que eu chamo de potência. Então, a ideia é simples. Eu só preciso ter bastante atenção para não fazer nenhuma conta errada e para não querer multiplicar base com expoente. Não é essa a intenção. Base vezes expoente não é assim que eu calculo potência. Tranquilo, pessoal, até aqui? Sim. Sim? Sim. Ótimo. Sim. Antes de fazer os exemplos, vamos falar aqui um pouco sobre leitura de potências. Como que eu leio uma potência? Tem 2 casos que é específico que eu tenho que lembrar que tem um nome especial, que é elevado ao quadrado e elevado ao cubo. São só esses casos especiais. Então, quando o meu expoente, ou seja, um número pequenininho em cima, quando ele for 2, eu leio que ele está elevado ao quadrado. Então, aqui eu posso ler tanto 4 elevado à segunda potência, ou 4 ao quadrado. Então, se eu falar 7 ao quadrado, eu já sei que é 7 elevado a 2. 11 ao quadrado, eu sei que é 11 elevado a 2. Toda vez que eu ver essa palavra ao quadrado, eu sei que está elevado a 2. E se está elevado a 2, o que eu tenho? O número vezes ele mesmo, só 2 vezes. Então, tipo, 7 vezes 7, 11 vezes 11. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, se eu tivesse deixa eu ver. 8 ao quadrado. O que seria, então? Seria 8 elevado a 2. 8 ao quadrado. E como que eu calculo 8 ao quadrado, então? 8 elevado a 2. Vai ser o quê? 8 vezes 8. Então, toda vez que eu tiver um número elevado ao quadrado, ele está elevado à segunda potência. E elevado à segunda potência é multiplicar o número por ele mesmo, só 2 vezes. E aí, quanto que é 8 vezes 8, pessoal? 64. 64. Eu só preciso tomar cuidado para não querer achar que, como tem esse 2 pequenininho em cima, eu vou multiplicar 8 vezes 2, que é 16. Esse é o erro mais comum, por isso que eu estou batendo toda hora nessa tecla. Para eu não multiplicar a base com expoente, não é isso. 8 ao quadrado, 8 elevado a 2, é 8 vezes 8. E se fosse ao cubo? Então, ao quadrado a gente viu que é 2. E ao cubo?
Toda vez que eu tiver algum número elevado ao cubo, ele está elevado à terceira potência, elevado a 3. Então, 7 ao cubo, elevado ao cubo. 8 elevado ao cubo, 9 elevado ao cubo, sempre é elevado a 3. Cubo vem de 3. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 7 elevado ao cubo, eu tenho 7 elevado à terceira potência, que é 7 vezes 7 vezes 7. E aí, para resolver, eu preciso de multiplicar parte por parte. 7 vezes 7, eu sei lá da minha tabuada, que é 49. 49, que foi o resultado desses 2 vezes 7, eu teria que fazer a continha e descobrir o resultado. Isso que é 7 elevado ao cubo. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 elevado ao cubo, eu tenho 3 elevado a 3. 3 elevado ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? 9. 9. E 9 vezes 9. 3? 27. 27. Então, 3 elevado ao cubo é o quê? 27. Estão entendendo, pessoal, a ideia da potência? Sim. Não é difícil, eu preciso de ter atenção, mas não é difícil. Então, tirando ao quadrado e ao cubo, os outros são tudo, o próprio nome já diz. Então, se eu tenho aqui, olha, 5 elevado a 4, ou 5 elevado à quarta potência, 10 elevado à quinta potência, aí é o próprio número. Ou eu falo 5 elevado a 4, também pode, ou a quarta potência, tanto faz. Se eu falo 8 elevado à quinta potência, 8 elevado à quinta potência, seria o quê? 8 elevado a 5. Só isso. E aí, o que isso significa? 8 elevado a 5 é 8 vezes 8 vezes 8. 5 vezes eu vou multiplicar o 8 aqui. Esse número aqui vai dar um número bem grande. Não vou nem resolver ele aqui, né? Só 8 vezes 8 é 64. Teria que multiplicar 64 vezes 8, o resultado vezes 8 e o resultado vezes 8 de novo. Dá uma conta grande. Então, aqui, bem simples. O número que está elevado é o que vai em cima, indica quantas vezes a minha potência repete. O número de baixo, eu vou repetir ele naquele valor. Tranquilo? Quadrado é 2, cubo é 3. Só isso. De leitura de potência que eu preciso de saber para poder resolver os exercícios. Então, aqui mais alguns exemplos. Eu tenho aqui, olha, 5 elevado a 4. 5 elevado à quarta potência. Que é o quê? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5. Aí você vai lá no cantinho do caderno, faz a continha, vai dar 125. 125 vezes 5, 625. Fazendo aqui porque eu já sei, mas faria no caderninho lá no rascunho. 4 ao cubo, lembra? Cubo 3. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, eu sei que é 16. 16 vezes 4, vou lá no cantinho, faço a conta e encontro 64. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 7 vezes 7 eu sei pela tabuada que é 49. Pronto. E outras duas regrinhas de potência que eu preciso de saber é: todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 6 elevado a 1, 6. 27 elevado a 1, 27. 1024 elevado a 1, 1024. Qualquer número que seja, grande ou pequeno, se ele estiver elevado a 1, é igual a ele mesmo. É como se ele estivesse multiplicando por 1 mesmo. Isso. Eu só tenho uma vez aquele número, então é só ele mesmo, sozinho. Agora, isso daqui pode não ser tão lógico, mas depois, mais para frente, quando vocês forem aprender outros conteúdos, isso daqui vai fazer sentido. Por enquanto, é uma regra que a gente simplesmente tem que aceitar. Não tem muito o que fazer. Todo número elevado a 0, o resultado é 1. Pronto. Não é 0, é 1. Então, 9 elevado a 0, 1. 5 elevado a 0, 1. 10 elevado a 0, 1. 1000 elevado a 0, 1. Qualquer número elevado a 0, o resultado vai ser 1. De novo, por enquanto, a gente não vai conseguir entender ainda o porquê disso, porque eu precisaria de outros conteúdos para poder explicar. Mais para frente, vocês vão conseguir entender o porquê disso. Mas, por enquanto, o que eu preciso saber? Todo número elevado a 0 é 1, não é 0. Então, aqui tem uma diferença. Se fosse 9 vezes 0, seria 0. Mas é 9 elevado a 0. E aí, todo número elevado a 0 é 1. É uma regra. Ok? Alguma dúvida por enquanto, meninos? Agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a raiz quadrada.
Aqui vamos pensar, pessoal, o que que eu falei que era quadrado mesmo? Quando eu falava que o número estava elevado ao quadrado, ele era o quê? Se eu falo 8 ao quadrado, o que que isso significa? Que ele é multiplicado, que ele é elevado por 2. Isso, está elevado a 2. Então, se eu falo 8 ao quadrado, eu tenho 8 elevado a 2. Então, quadrado vem de 2. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Agora, como que eu calculo a raiz quadrada? Eu quero fazer o contrário. Eu sei que 8 ao quadrado é 8 vezes 8, já falando ali atrás, que é 64. A raiz quadrada, ela vai fazer o contrário. Ela vai querer saber qual que é a raiz quadrada de 64, ou seja, qual é o número que ao eu elevar ele ao quadrado, deu 64. Qual foi o número que quando eu multipliquei por ele mesmo, deu 64? Que é, no caso, o 8, muito bem. Então, raiz quadrada, eu vou determinar um número que, quando eu elevei ao quadrado, deu aquele resultado. Ou seja, o número que eu multipliquei por ele mesmo e deu aquele resultado. Por exemplo, aqui, olha. Raiz quadrada de 25. Qual é o número que eu multipliquei por ele mesmo que deu 25? 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5 é 25. Então, para calcular a raiz quadrada, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto que é 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, lá da tabuada. Se eu lembrar quanto que é aqueles números, eu já consigo determinar a raiz quadrada muito mais rápido. Então, vamos fazer aqui, olha. Quanto que é 1 vezes 1? 1. Quanto que é 2 vezes 2? 2. Ah, é 4. 4. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Quanto que é 4 vezes 4? 8. 16. É vezes. Cuidado para não confundir com mais, hein? 4 vezes 4 é 16. Ok? Ok. E 5 vezes 5? 25. 6 vezes 6? 36. 36. Muito bem. 7 vezes 7? 49. 49. 8 vezes 8? 64. 9 vezes 9? 81. 81. E se eu fosse 10 vezes 10 também, para finalizar aqui? 100. 100. Isso. E aqui eu posso continuar. Poderia fazer 11 vezes 11, 12 vezes 12. Só que aí a gente já não sabe de cabeça, né? Tem que pegar o papel, multiplicar e descobrir. Esses números aqui que eu escrevi, a gente chama de quadrados perfeitos. Eu consigo calcular a raiz quadrada deles. Essa raiz é um número natural. Então, se eu quisesse calcular aqui a raiz quadrada de 1, próprio 1. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 4? 4. 2. Ah, é 2. 2, não é? Então, qual é a raiz quadrada de 4? 2. Seguindo esse mesmo raciocínio, qual então é a raiz quadrada de 9? 3, né? Número que eu multiplico por ele mesmo que dá 9? O 3. 3 vezes 3, que é 9. Então, aqui eu consigo calcular algumas raízes quadradas. Qual vai ser, então, a raiz quadrada de 16? 4. 4. Todo mundo está entendendo isso? Eu estou fazendo o contrário do que a gente tinha acabado de fazer. Primeiro a gente calculou quanto que era 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, e eu anotei os resultados aqui. Agora eu estou fazendo o contrário, eu quero saber qual é a raiz quadrada. Ou seja, não é a metade, não é isso que eu estou perguntando, eu quero saber a raiz quadrada. Raiz quadrada é qual é o número lá daquela tabuada que eu já sei, que quando eu multiplico por ele mesmo, o mesmo número eu multiplico por ele mesmo, deu o resultado 16. Então, eu lembro, lá na tabuada, o número que eu multipliquei por ele mesmo, que deu 16, foi 4. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Qual foi o número que eu multipliquei por ele mesmo, que deu 25 lá na minha tabuada? 5. 5. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Qual foi o número que eu multipliquei por ele mesmo, lá na tabuada, e deu 36? 6. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. E assim, eu vou até o final e descubro aqui as primeiras raízes quadradas. Se eu continuasse aqui, qual que foi o número lá da minha tabuada que quando eu multipliquei por ele mesmo, deu 49? Foi 5 vezes 5? 6 vezes 6? 7 vezes 7? Qual foi o número que eu multipliquei por ele mesmo que deu 49?
7. 7. Então, a raiz quadrada de 49 é o quê? 7. Então, para eu calcular a raiz quadrada, eu preciso de saber a tabuada e lembrar daqueles números que se repetem. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Qual foi o resultado? Só isso. Não é calcular a metade, não é dividir por 2. Isso é outra coisa. Raiz quadrada é determinar qual é o número e quando eu multiplico por ele mesmo dá aquele resultado. Então, por exemplo, raiz quadrada de 64, qual é o número que quando eu multipliquei por ele mesmo deu 64? Foi 5 vezes 5? Foi 6 vezes 6? 7? 8? Então, eu descubro que a raiz quadrada de 64 é 8. Ok? E aí eu estava falando também que nem todo número vai ter raiz quadrada de número natural. Se eu pego aqui, por exemplo, olha, eu tenho 1, 4, 9, 16. Se eu perguntasse aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 12, já é um número que eu não sei. Não tem um número natural que dê 12. Não é nem 1 vezes 1, nem 2 vezes 2, nem 3 vezes 3, nem 4 vezes 4. Seria um número que a gente vai aprender mais para frente, seria um número irracional. Ele é um número que tem muitas casas depois da vírgula. Então, esse daqui é um número que a gente não calcula. Por enquanto, a gente não calcula. Eu vou sempre pedir uma raiz quadrada de um número que você consiga calcular. Ou seja, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Eu não vou pedir raiz quadrada de um número que não tenha. Ok? Sim. Sim? Sim. Aqui também eu coloquei só os primeiros. Se eu fizesse 11 vezes 11, por exemplo, eu iria descobrir 121. E então, a raiz quadrada de 121 é o quê? 11. Ah, professora, se for um número muito grande, raiz quadrada de 5.324, aí dá muito mais trabalho, realmente. Teria que ficar testando para descobrir qual foi o número que eu multipliquei por ele mesmo que deu aquele resultado. Não vou cobrar isso, tá? Vou sempre cobrar desses primeiros aí, que vocês conseguem saber só com a tabuada. Beleza? Beleza. Então, aqui, ó, só mais alguns exemplos. Raiz quadrada de 16, 4. Cuidado, pessoal, eu sei que é o primeiro impulso. Eu olho e já falo, raiz quadrada de 16 é 8. Mas não é. Cuidado. Não é metade de 16 que eu estou perguntando. Eu estou perguntando qual é o número que, quando eu multiplico por ele mesmo, que deu 16. Então, lá na tabuada, o número que eu multipliquei por ele mesmo, que deu 16, foi o 4, não o 8. Ok? Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 36, 6. Claro, pessoal, assim como quando vocês aprenderam as 4 operações, é na prática que isso vai se tornando mais rápido, mais tranquilo, que eu não erro, é praticando, fazendo várias vezes que eu vou aprendendo melhor. Aqui é a primeira vez só ouvindo, pode ser que daqui a pouquinho já esqueceu ou confundiu. Mas o importante é ir praticando sempre. Por isso que eu quis fazer mais uma aula sobre esse tema, para ficar bem fixado o que é realmente potenciação e raiz quadrada. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Amanhã já vou postar a nova atividade de matemática envolvendo potenciação e raiz quadrada. Vai estar valendo 8 pontos, não deixem de fazer. E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigada a você por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu curtir. Tchau, tchau.